Acho que a gente no Dom vive sempre dois momentos: a criação ou a criatividade e a inovação. Criatividade na maneira de entender e de cozinhar não é fazer o que nunca ninguém fez, é fazer o que todo mundo faz de uma forma surpreendente. A inovação seria o passo seguinte: a criatividade com utilidade. De nada serve aqui dentro dessa cozinha criar e não poder usar, criar e não poder servir. Esse é um processo que nós vamos buscar ingredientes por todo o Brasil, informações de todos os momentos, de viagens ao exterior, de conversas como amigos, como Marcelo Serpa, de todos os momentos, folheando livros, esses insights vão chegando. Na hora de transformar em sabor, a gente parte de uma base clássica porém de uma inconformação. A cozinha clássica nos ensina dogmas, mas muitas vezes não nos explica. Este é o lado divertido em transformar a criatividade em utilidade. É você dizer por que é que tem que ser assim, porque não pode ser diferente. No empirismo, na tentativa e erro, no exercício diário da cozinha, você vai ganhando repertório. Esse repertório te permite arriscar e aí sim encontrar utilidade para a sua ideia, para o seu insight, para a tua primeira mola de inspiração. Importante lembrar também que a diferença do bom, do muito bom e do excepcional vem com a prática, com o exercício. O exercício é que vai dar o último polimento no prato. Hoje o processo criativo dentro do Dom é 100% focado em mim. Ainda sou a primeira ideia, ainda que sejam partes da cozinha que não seja eu que execute, por exemplo, a panificação, mas entender a função de cada ingrediente e como a gente vai transformar ou tirar partido dessa informação é sempre o ponto que a gente busca. Eu vou tentar contar para vocês um exemplo. Um bolo de chocolate em grossas linhas é feito de chocolate, ovos, farinha e leite. Uma mousse de chocolate é feita de ovos, chocolate e creme de leite. A diferença, em linhas gerais, de um bolo de chocolate para uma mousse de chocolate é farinha. Então eu posso imaginar que um bolo de chocolate é uma mousse com farinha, ou que uma mousse é um bolo sem farinha. Nesta compreensão mora um clássico, um petit gâteau de chocolate. O que é um petit gâteau? Um bolo com pouca farinha ou uma mousse com pouca farinha. Entender a função de cada ingrediente é a maneira de construir ou de dar inovação à sua ideia, à sua criatividade. Na culinária, no sabor, muitas vezes a criatividade não se expressa somente dentro do prato, no sabor, mas todo o conjunto, o fator surpresa ou o mise-en-scène pode trazer, pode levar uma receita a um momento excepcional. Eu vou explicar isso melhor. Um dos pratos mais famosos que nós fazemos aqui do Dom chama aligot, que nada mais é que um purê de batata com queijo. Ou seja, na essência ou no olhar crítico, ele é um paladar infantil, batata e queijo. Se eu pegar um prato branco e mandar um purê de batata com queijo à mesa, sem vida, sem apresentação, sem recursos, talvez aceitável para o paladar. Agora, se eu pegar este purê de batata com queijo, colocar em uma linda panela de ferro quente, treinar um garçom que vá com 2 colheres à mesa e faça movimentos, caminhe pela sala e vá servindo uma gota daquele elástico purê em cada cliente, a receita podia ser boba. O serviço constrói um momento. Isto é talvez a principal compreensão hoje dentro da cozinha, não só no serviço, mas muitas vezes em olhar e lembrar e falar assim: eu gosto muito de pipoca. E um dia eu imaginei que se eu pegasse pipocas e fizesse um pó delas, eu podia botar em cima de um prato, de uma carne, de um peixe, de uma massa, e ter aquela combinação divertida de pipoca com outro sabor. Tentei fazer, mas todo mundo que já fez pipoca lembra que a pipoca murcha, ela fica velha e murcha. Então a primeira tentativa de fazer um pó de pipoca foi pífia, porque no final a sensação gustativa não era boa. O sabor, ainda que podia fosse
O sabor podia ser bom, a textura, a sensação gustativa acabava com a ideia. Lembrei daqueles peruás de quando eu era criança, de quando você faz uma pipoca e ficam aqueles milhos pretinhos que não estouraram, que por acaso são mais saborosos que a própria pipoca. Ou seja, pipoca é o milho que pop. Se aquele milho, aquele peruá, é um milho que não pop, eu podia pegar um milho que não fosse para fazer pipoca, tostar e experimentar. A ideia dava certo, mas o milho que não pop, ele era muito duro na boca. Porém, uma vez moído, aí sim eu tinha muito mais sabor de pipoca e uma textura agradável na boca. Ou seja, muitas vezes não é só combinar o sabor, mas é dizer por que não usar um milho que não serve para pipoca para fazer sabor de pipoca. Essa é a criatividade, não é fazer o que ninguém faz, é fazer o que todo mundo faz de uma forma que ninguém espera. O Dom sonha em mostrar para as pessoas esse repertório gigantesco de sabores que é o Brasil, que é a América do Sul principalmente. Eu sempre gosto de falar da América do Sul porque quando eu falo em Amazônia, eu não digo de um estado ou de uma região brasileira, eu digo de 6 países que compartem um bioma. Essa é uma parte importante para nós na cozinha, entender que essas fronteiras geopolíticas não são desconhecidas pela natureza, que nós condividimos biomas e sabores. Dessa informação, você começa a trazer para dentro da sua cozinha a diversidade, não só de ingredientes, mas de preparações. E vai lembrar, por exemplo, dos defumados que os europeus fazem, lindos, maravilhosos, saborosos. Você pode imaginar que também no nosso churrasquinho de final de semana, a brasa, a fumaça que sai daquela fonte de calor também ajuda a saborizar a carne. E vai viajar para a Amazônia e descobre que os índios fazem muqueados. Muqueados também é um processo de defumação com um resultado muito diferente do europeu. Você entendendo esses 3 pilares, você já pode trazer 3 novas formas para o mesmo ingrediente. Ou seja, o Brasil não é rico somente em ingredientes. Ele é rico em preparações e cada ingrediente vai ganhando essas novas nuances. Papo exclusivo aqui com Alex Atala, que é o chefe brasileiro mais premiado no mundo. Aqui no seu restaurante você recebe em média 20 estagiários por mês. De 20 a 25 estagiários por mês. E tem gente que sai daqui sem te ver. É comum. A gente tem a felicidade, hoje a gente recebe gente do mundo inteiro e gente do Brasil inteiro também. O primeiro mês, não importa de onde ele veio, ele vai cair na peneira grossa. A peneira grossa é uma cozinha onde se faz pré-preparo e ele não vai ter contato com um prato acabado, ele não vai ter contato comigo. Então, muitos já não terminam o estágio porque se sentem revoltados. Ossos do nosso ofício. Muita gente que chega aqui com ideias distorcidas, iludidos com um certo glamour aí. Infelizmente existe, tem casos clássicos aqui de pais me procurarem porque criaram seus filhos no berço de ouro e não para limpar chão. E eu tenho que ser desagradável com eles e falar, puxa vida, o berço de ouro ficou lá na sua casa, aqui a gente tem uma cozinha, precisa limpar o chão, ele pode escolher qual dos dois que ele quer fazer. Assim, a formação é dura, a gente não é agressivo de forma alguma. Existe um mito na cozinha que chefes gritam, berram, humilham. Não é a lógica do Dom Restaurante, mas somos efetivamente exigentes. Com postura, com horário, com uniforme, com proceder, com a gestualidade dentro da cozinha, realmente é um sistema bastante asséptico. O caminho é longo, é uma formação longa que exige pesquisa, exige trabalho. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que várias profissões, os médicos, por exemplo, não terminam a faculdade, saem clinicando, vão fazer as suas residências para depois poderem exercer a profissão. E eu acho que é isso, um profissional quando termina a escola de cozinha, ele vai ingressar ao mercado. A prática vai lapidar a técnica que veio da teoria.
Eu acho que é fundamental esses anos de imersão no mercado, trabalhar em restaurantes ou em situações onde profissionais de cozinha bem treinados vão fazer a transferência do seu saber para aquele garoto que está ingressando no mercado. Quanto tempo você acha que leva para uma pessoa que estuda, que se esforça, chegar a ser um chefe reconhecido, enfim, um gastrônomo? É difícil falar dos outros, eu posso falar por mim mesmo. Eu me formei e trabalhei 6 anos na Europa. Nesses 6 anos que eu trabalhei na Europa, eu posso dizer que eu fui um cozinheiro no máximo medíocre. Eu acho que o pulo do gato vem da obsessão em fazer melhor. Assim, eu nunca poderia fazer uma comida francesa tão bem quanto um francês, porque aqueles sabores não estão no meu registro cultural. Assim como os sabores brasileiros estão no meu e não estarão no de outros países. O dia que eu entendi isso, eu realmente mergulhei na cozinha brasileira, aproveitei toda a bagagem que eu tinha dos anos trabalhando na Europa, mas foquei em fazer uma cozinha autoral em primeiro momento e, acima de tudo, brasileira. E o Brasil está aprendendo a valorizar esses profissionais, não só para a alta gastronomia, mas para um bom restaurante por quilo, por exemplo, que atende? Eu acho que é um começo. Hoje a gente vem tentando regulamentar, por exemplo, a profissão de cozinheiro. Okay? Hoje ela não está 100% regulamentada. A gente está tentando criar um discurso mais pluralista e tentando mostrar que entre um chefe de cozinha, um sushi man, um cozinheiro normal, o garoto que trabalha na chapa da padaria, existe um ponto comum: somos profissionais de cozinha. A profissionalização do segmento deve dar maior dignidade às aplicações todas do que é o ato cozinhar. Cozinhar, amor, tem que amar, senão não aguenta não, é pesado. Bárbara sabe do que está falando. De terça a sábado, passa o dia todo na cozinha. Eu comecei de manhã. De manhã que horas? Umas 8 horas eu já estava no fogão. Bom, eram 8 horas da manhã, agora é 7 da noite. Você tá há 11 horas aí trabalhando. E ainda vai até 00:30. Não cozinhando, mas atendendo o público lá e é assim mesmo. O público fica ali embaixo, na calçada, junto ao edifício onde ela mora, no bairro do Rio Comprido, zona norte do Rio. No começo da noite, a barraca já está montada. Depois que as panelas chegam e começa o movimento, ela não é mais a Bárbara, é a Nega do Caldo, apelido que está ficando a cada dia mais famoso. E o que será que temos para hoje? Bobó de camarão. Aqui ali. É a polenta. E aqui atrás? Aqui é o frango com quiabo. Tá bonito, hein? Aqui é dobradinha, que é a moda que minha avó faz, que é com batata, cenoura, lombo, azeitona. Sebastião gostou muito. E vai matar essa dobradinha toda ali? Já estou matando, senhora, já estou matando. De tempo em tempo eu procuro ouvir meu cliente, ver o que ele quer comer, que não tem. Mas tem um prato especial que não falta de jeito algum. Esse aqui é o caldo de aipim com carne seca e alho poró. Esse é o e queijo famoso. coalho. Esse caldo eu criei para receber uma comitiva do Haiti que veio visitar o Brasil. O ofício veio da necessidade. 2 filhas para criar. Isabelle quer ser nutricionista. Já é o braço direito da Nega. A mais nova... Júlia, é verdade que você que cuida do dinheiro? Sim, sou eu. Mas você não é muito moça para isso? Não, idade não importa não. A ajuda das filhas só não basta. Bárbara fez cursos de especialização em culinária. Agora está aprendendo técnicas de gerenciamento e buscando parcerias. A meta é crescer. Da barraca carioca para uma esquina barulhenta em São Paulo. Saem os caldos, entram as massas. E elas, mesmo servidas aqui na calçada, fazem muito sucesso. Os pratos variam de R$ 12,50 a R$ 17,50. São 9 tipos de massa, todas feitas pela Sandra.
Ela quem abre, corta, recheia. Quanto você fez de fettuccine verde hoje? Fiz uma média uns 40 quilos. A massa é caseira, feita no capricho. O molho exótico agrada em cheio a clientela. Já são 6 anos de vendas, sempre na perua, no mesmo ponto. E já que foi aprovado, Rolando investiu e cresceu. Comprou outras caminhonetes e anuncia novidades. O Rolando Doguinho, que é um cachorro-quente gourmet. E depois, mais ou menos agora entre 20 e 30 dias, eu vou ter o Rolando Churrinho, que eu vou colocar aqui ao lado para poder a pessoa comer uma massa, vai comer um doce, um churros.